Vamos começar o nosso estudo sobre administração pública, o capítulo 7 do título 3 da Constituição. Lembra que o título 3 fala de organização político-administrativa, não é? E aí, os primeiros capítulos são aqueles capítulos que falam de competência da União, competência dos municípios, competência dos estados e do Distrito Federal, competências comuns, concorrentes, exclusivas, privativas desses entes, né? E na sequência fala de intervenção, na verdade, esse primeiro bloco, né? Fala da distribuição de poder no território, né? Da forma federativa de Estado e como o poder administrativo e legislativo, tá? Porque o poder jurisdicional está em outro capítulo, mas como o poder administrativo e legislativo é distribuído no território, entre os entes federativos, tá? E a regra é a autonomia. E depois, na sequência, a gente tem um tópicozinho sobre intervenção, não é? Intervenção federal, intervenção estadual. Só que intervenção é exceção, então a gente tem a regra, né, da distribuição de competência, a autonomia dos entes federativos, e depois a gente tem uma exceçãozinha falando da intervenção. E na sequência, dentro do mesmo título, a gente fala da administração pública. Afinal de contas, o título 3 fala da organização político-administrativa. Então, primeiro vem a distribuição das competências políticas, dos entes políticos, dos entes federativos, para depois a gente estudar a parte administrativa, que é nesse ponto. Às vezes, os editais, eles cobram a organização do Estado só a primeira parte, só a parte política, só a parte dos entes federativos. Às vezes, eles cobram só a administração pública, que é a partir daqui. Às vezes, eles cobram tudo junto, não é? Então, só para você entender, eu sempre dou essas explicaçõezinhas quando eu acho necessário, no início da aula, para você entender a estrutura da Constituição. Porque muita gente estuda direito constitucional para concurso e não estuda como é que é organizado isso, tá bom? Então, vamos lá começar. Deixa eu compartilhar a tela com você. A gente começa a estudar o artigo 37 a partir... a administração pública a partir do artigo 37. Uma boa parte é muito conhecida, né, por você, e é a parte dos princípios constitucionais da administração pública, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, enfim, moralidade, e a gente tem, que justamente eu vou começar a falar agora, e a gente tem algumas regras sobre a administração pública e servidores públicos, ok? Então, assim, muita coisa do que a gente vai falar aqui é conhecido já, e você aprofunda, inclusive, esse conhecimento dentro do direito administrativo. Mas vamos lá. A Constituição Federal destacou um capítulo específico para a organização da administração pública, é o capítulo 7, tá? É o capítulo 7 do título 3 da Constituição. Tá? Só para você, se você quiser abrir sua Constituição, é até muito bom, tá? Um capítulo específico para a organização da administração pública, determinando no artigo 37 da Constituição que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedeça, além de diversos preceitos expressos, né, expressos na Constituição, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP aqui, que todo mundo conhece, né? A administração pública pode ser definida objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos e, subjetivamente, como um conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais é atribuída pela lei o exercício da função administrativa do Estado. Aqui um conceito sobre a administração pública, tá bom? A administração pública no poder executivo, no âmbito do poder executivo da União, compreende a administração direta, que se constitui de serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República, porque se a gente está falando do poder executivo da União, é a Presidência da República, e dos ministérios, e a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, porque na administração indireta, na administração direta, ok?
Os ministérios, certo? Eles não têm personalidade jurídica própria, são órgãos, ok? Órgãos, tá? Então, dentro da administração pública direta, a gente tem a pessoa jurídica da União, a pessoa jurídica da União, certo? Pessoa jurídica de direito público interno, ok? E, certo, subordinada a ela, nós temos os órgãos. Então, a presidência da República é um órgão, os ministérios são órgãos. Aí, se a gente for falar, por exemplo, o Ministério da Fazenda, a gente tem integrado ao Ministério da Fazenda, ligado ao Ministério da Fazenda, a Receita Federal, que é órgão. Se a gente fala, por exemplo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente tem os órgãos da Segurança Pública, Departamento de Polícia Federal, de Polícia Rodoviária Federal, são todos órgãos, ok? Ministério da Defesa é órgão, as Forças Armadas, né, são órgãos, tá? Não tem personalidade jurídica própria. Agora, quando a gente chega, e isso aqui é desconcentração administrativa, quando a gente fala de administração pública direta, tá? A gente está falando de desconcentração administrativa. Então, existe um centro, no caso aqui do Poder Executivo da União, que é a União, e tem vários entes despersonalizados que vão desconcentrar o serviço. Não tem vários centros, tem um centro. Agora, quando você fala de administração indireta, a gente tem a descentralização administrativa. Aí, aqui a gente tem a descentralização, são vários centros. Aí está aqui, olha, e a administração indireta, que compreende a seguinte, continua a leitura aqui, tá? E a administração indireta, depois eu leio tudo junto, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, ok? Então, enquanto que a administração pública direta, ela vai se organizar na forma de órgãos que têm subordinação hierárquica ao ente federativo, certo? A gente tem na descentralização, ou seja, na administração indireta, entes administrativos dotados de personalidade jurídica própria. É claro que eu não vou me aprofundar aqui, porque essa aula não é de direito administrativo, mas só para a gente poder fazer a apresentação disso, tá? E aí eu vou ler de novo essa anotação que eu fiz para você de uma vez só, tá? Porque eu fui desmembrando. Então, vamos lá. A administração pública federal, no âmbito do Poder Executivo da União, porque tem a administração pública no âmbito do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Já já a gente vai falar disso, tá? A administração pública federal, no âmbito do Poder Executivo da União, compreende a administração direta, que se constitui de serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios, e a administração pública indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista e as suas subsidiárias. Aqui a gente colocaria Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, Correios, que é uma empresa pública, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, enfim, a gente tem várias entidades que se enquadram nessas categorias de autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que são estudadas de forma específica no direito administrativo. Eu aconselho você, se quiser se aprofundar nesse ponto, a estudar direito administrativo, até porque se o seu edital cobra, isso é necessário, tá? Aqui é só uma apresentação do tema. Vamos lá?
No âmbito do Poder Executivo dos Estados-membros, Distrito Federal e municípios, prevalece estrutura semelhante. E no âmbito de estrutura semelhante, então a gente vai falar da Governadoria do Estado e suas secretarias, do Gabinete do Prefeito e suas secretarias, ok? A gente vai falar de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Estado, DF e município, ok? Sem problema nenhum. E no âmbito do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, em cada esfera federativa também opera a administração pública, mesmo que como função atípica. Então, o Legislativo exerce a administração pública dentro da sua área, exerce. A sua função típica é legislar e fiscalizar, mas ele também administra, certo? O Poder Judiciário, a sua função típica julgar, mas ele também administra, ele também tem funções atípicas. O Ministério Público e Tribunal de Contas não pertencem aos três poderes, certo? Mas eles também pertencem à administração pública, tem na sua estrutura a administração pública, ok? O Ministério Público é função essencial à justiça, e o Tribunal de Contas, ele é um órgão técnico, e aí a gente tem Tribunal de Contas no âmbito de todas as esferas federativas, tá? Ele é um órgão técnico que auxilia, faz análise contábil e auxilia o Poder Legislativo na sua função típica de fiscalizar. Toda a estrutura da administração pública obedece a princípios norteadores expressos na Constituição Federal. E também há outros princípios que, apesar de não estarem expressos na Constituição, conduzem os trabalhos realizados. O caput do artigo 37 elenca os 5 princípios constitucionais explícitos da administração pública. Vejamos. Então, a administração pública ela se sujeita ao LIMP, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Sim, mas ela também se sujeita a outros princípios não explícitos na Constituição. Se você estuda o direito administrativo, você vai ver que existe uma lista bem considerável, para não dizer grande, né, de princípios da administração pública, de princípios do direito administrativo aplicados à administração pública, seja do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, de todas as esferas da federação, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos princípios. Legalidade. O administrador público só pode agir ou deixar de agir de acordo com a lei, na forma por ela determinada. Note-se que o princípio da legalidade para o administrador público adquire uma forma muito mais rigorosa e especial, pois indica que ele só poderá fazer o que é expressamente previsto e autorizado em lei e nas demais espécies normativas. Não é só em lei, tá? Às vezes é em alguma portaria ministerial, certo? Em algum decreto, enfim, e demais espécies normativas. O princípio da legalidade rege tanto atos vinculados quanto atos discricionários. Então, quando você fala de um ato vinculado, o gestor público só pode fazer aquilo que a lei determina. No ato discricionário, o gestor público pode fazer aquilo que a lei permite, dentro da margem de liberdade que a lei permite. Mas os atos discricionários, a discricionariedade, que é um dos poderes da administração pública, eu estou passeando demais nessa aula em temas do direito administrativo, e eu sempre vou repetir, aconselho você a aprofundar esse estudo do direito administrativo, tá? Então, a discricionariedade, que é um dos poderes da administração pública, ela não está alheia, não está acima do princípio da legalidade. Ela só não é tão presa, tão amarrada, o fio condutor não é tão curto quanto é com quanto é com os atos vinculados, certo? Os atos vinculados, eles realmente cargos cujo provimento seja via concurso público. O gestor público só pode prover aquele cargo se ele fizer concurso público. Isso é um ato vinculado, ok? Agora, tem 100 vagas, ok? E ele tem orçamento para chamar os 100 na primeira semana, mas ele programa essa convocação dos 100 aprovados, dos 100 candidatos aprovados naquele concurso, para que esses 100 aprovados sejam chamados em 6 meses. Isso é discricionariedade, ok? Por quê? Porque ele pode querer treinar esses, vamos chamar,
de 10 em 10, são 100, vamos chamar de 10 em 10, e programar essas chamadas para em 6 meses todos os 100 aprovados tomem posse, ok? E entrem em exercício. Mas por que a gente vai chamar de 10 em 10? Porque a gente quer dar um treinamento bem específico para esses novos servidores, e a gente quer uma adaptação adequada a esses novos servidores, porque a gente quer aqui aplicar efetivamente o princípio da eficiência, ok? Então, essa é discricionariedade. Se o prazo de validade do concurso é de 2 anos, se o prazo de validade do concurso é de 1 ano, se o prazo de validade do concurso é de 6 meses, improrrogável, prorrogável, não tem nada de ilegal, ou seja, não ofende ao princípio da legalidade, chamar esses candidatos aprovados em 6 meses, se está dentro do prazo de validade. Isso é discricionariedade, ok? Mas pode chamar candidato fora desses 100 classificados? Não. Porque aí a convocação dentro da lista de classificados, rigorosamente na ordem, isso é um ato vinculado, ok? Eu poderia passar a aula inteira falando sobre atos vinculados e atos discricionários, porque é riquíssimo, riquíssimo esse tema, tá bom? Mas saiba que atos vinculados e atos discricionários, todos os dois estão sujeitos ao princípio da legalidade. O ato vinculado mais preso, mais amarrado, porque é aquilo que a lei determina, e o ato vinculado ele tem uma margem de liberdade maior, porque é aquilo que a lei permite, mas ele não está livre. Os atos discricionários não estão livres do princípio da legalidade. Lembrando que o princípio da legalidade não é só esse aqui do artigo 37 caput. Aqui é o artigo 37 caput, já eu vou trazer ele na íntegra para você, o caput, tá? Existe o princípio da legalidade penal, existe o princípio da legalidade lá do artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O princípio da legalidade dentro do direito constitucional e dentro do direito como um todo, ele tem vários aspectos. Aqui a gente está vendo o aspecto do princípio da legalidade na administração pública. Ok, vamos então passar. Princípio da impessoalidade. Indica que a administração pública deve servir a todos, sem preferências ou aversões pessoais, ideológicas ou partidárias. O mérito dos atos administrativos pertencem à administração pública e não às autoridades que os executam. Eu sempre digo o seguinte, quando uma autoridade faz uma obra, um serviço, uma política pública, eu sempre digo, não fez mais do que a sua obrigação. Foi eleito ou foi admitido via concurso público, ou via cargo comissionado, enfim, para fazer isso. Não fez mais, se fez bom, não fez mais do que a sua obrigação. Se fez ótimo, não fez mais do que a sua obrigação. Se fez maravilhoso, não fez mais do que a sua obrigação. Ok? Então, vamos lá. Repetindo aqui. O mérito, estou lendo, tá? Dos atos administrativos pertence à administração pública e não às autoridades que os executam. A publicidade das obras, por exemplo, deve ser impessoal, não podendo ter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Eu não sei se vocês já viram placa de obra, inclusive de alguns anos para cá, quando eu digo de alguns anos para cá, é de 10 anos ou um pouquinho mais, tá? Porque antes isso não era tão fiscalizado. É da Constituição, na verdade não é nem de 10 ou mais anos, é do tempo da Constituição de 88, tá? E a Constituição de 88 já é adulta, né? Então, assim, aquelas placas de obra, placa fundo branco, com as letras pretas e o brasão do ente federativo, aquilo ali é o padrão da publicidade. Não tem que estar a cor do partido político, do gestor público, ou o slogan de campanha do gestor público, que nem está mais em campanha. Tem que ser para informar, para educar, para conscientizar. No caso de obra, para informar, né? Vamos lá. O artigo 37, parágrafo 2º, determina que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, tá? Eu estou citando aqui o parágrafo 2º do 37, vai falar da publicidade como um todo, né? Atos, programas, obras. Obras, geralmente, é caráter informativo, mas existe um programa de caráter educativo, certo?
Aí ele vai informar, enfim, campanha de vacinação, campanha de educação para o trânsito, campanha de matrícula das crianças, né? Porque todas essas campanhas, elas têm, a publicidade delas, elas têm que atender, certo? Ao princípio da impessoalidade e aos ditames da administração pública, né? Do direito administrativo. O princípio da impessoalidade também é chamado de princípio da finalidade administrativa. Você acha no direito administrativo esse termo, tá? Princípio da finalidade administrativa, porque é a finalidade da administração pública prestar o serviço público sem beneficiar indivíduos em particular. Então, o que a gente tem que entender no princípio da impessoalidade é que o atendimento do serviço público, ele é impessoal. O servidor público, o gestor público, ele não tem que atender melhor uma pessoa, ou um bairro, ou uma entidade porque é amigo dele, ou não atender, ou desmerecer um outro porque não é aliado dele, não é amigo dele. Inclusive você, certo? Que vai passar num concurso público, se o seu concurso, por exemplo, for de atendimento, em algum momento estiver atendendo alguém, é aquele seu colega de ensino fundamental, lá das antigas, que você odiava, você odeia aquela pessoa até a última geração. Você vai atender essa pessoa usando todos os princípios da administração pública, ok? Você não vai atender essa pessoa como a fulana de tal, pessoa física. Você está ali ou o fulano de tal, pessoa física. Você está ali na condição de servidor, ok? Então, você não vai atender melhor o seu vizinho, nem vai atender pior essa pessoa que você odeia desde os primórdios da sua vida, ok? Tá bom? É essa a ideia. E quando você fala do princípio da impessoalidade de quem está... Eu, usuária de serviço público, que vejo alguém prestar o serviço público, né? O político tal, o prefeito tal, o governador tal, o presidente tal, ele não está fazendo... Se ele está fazendo bem, ele não faz mais do que a sua obrigação. E se tem uma forma de fazer melhor, então ele tem que procurar fazer melhor, porque tem um outro princípio que a gente já vai ver, que é o princípio da eficiência. Tá bom? Vamos lá. Moralidade. A moralidade protegida aqui não é a moralidade particular do administrador público, não é a moralidade particular, mas a moral jurídica, tá? Mas a moral jurídica. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um autor maravilhoso de direito administrativo, tá? Celso Antônio Bandeira de Mello diz que, com plena excelência que, abre aspas, violar a moral é violar o próprio direito, fecha aspas, ok? Como dito, trata-se da moral administrativa, da ética profissional, que consiste no conjunto de princípios morais que se deve observar no exercício da administração pública. Para obedecer ao princípio da legalidade, não bastará ao administrador o estrito cumprimento da legalidade, devendo ele, no exercício da função pública, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, a partir da Constituição de 88, pressuposto de validade de todo ato da administração pública. Não tem como fugir. É totalmente possível e natural perceber o que é moral ou não, o que é a moralidade administrativa ou não. Às vezes a lei é silente. Às vezes a lei não está falando, não está especificando aquele caso, mas cada um de nós, certo, é capaz de perceber o que é moral ou não, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo. Se eu tenho, tá? Mas eu cairia no nepotismo, né? Mas vamos colocar que não seja parente. Se eu sou uma prefeita e eu tenho que contratar alguém para ser secretário de finanças da prefeitura, e as duas pessoas mais qualificadas na cidade são fulano de tal, que tem know-how, já foi secretário de finanças de outra prefeitura, é professor na área, tem livro publicado e blá, 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 e é alguém que eu só conheço, certo? E tem um outro que tem a mesma qualificação, mas é meu amigo íntimo. Não é moral contratar o amigo íntimo. Não é, tá? Ah, mas, Karina, é o que mais se faz. Eu não quero saber o que mais se faz. Eu quero saber o que está aqui na regra, o que é aqui o que é aqui o padrão de moralidade. Não é. Se ele é seu amigo íntimo, se ele frequenta a sua casa, se ele é padrinho do seu filho, certo?
já acabou ali a ética para você contratá-lo, porque é possível, sim, que ele vá esconder, certo? Que ele vá ser conivente com algum podre seu. Alguém que, por exemplo, tem a mesma qualificação, mas tem mais renome no mercado, por exemplo, tem um nome a zelar e não tem intimidade nenhuma com você, ele vai ser muito mais crítico sendo seu subordinado, sendo seu secretário, e aí o problema é que as pessoas não quando eu digo as pessoas, eu estou generalizando, tá? Não são todas as pessoas. Não olham a gestão pública como algo que não seja seu. A gestão pública é de todo mundo. Então, eu deveria contratar não, nomear, tá? Sendo prefeita, como cargo comissionado de secretário de Finanças, aquele que não é meu amigo, certo? E aquele que tem até uma qualificação igual, mas tem um nome a zelar, certo? Se você pensar, por exemplo, alguém que é professor, né? Eu não estou puxando a sardinha só porque eu sou professora, não. Alguém que é professor, ou seja, catedrático e também catedrático naquele tema, que tem livro publicado, que tem um nome no mercado, ele não vai se queimar pelo menos ele não deveria se queimar por uma gestão de 4 anos de um prefeito, entendeu? Porque vai que ele se envolve num escândalo de corrupção, e aí toda a carreira dele de 30 anos ele vai acabar por uma má gestão de 4 anos, que nem era dele, era do prefeito que o nomeou. Então, assim, a moralidade não tem como você... a minha moral é essa ou aquela. Não, a gente está falando de moral administrativa, de ética jurídica, e não tem como fugir, tá bom? A gente consegue perceber muito bem. Vamos lá. Publicidade é basicamente a inserção do ato no diário oficial ou por edital fixado no lugar próprio para divulgação de atos públicos, para conhecimento do público em geral e, consequentemente, início da produção de seus efeitos, né? Não só jurídicos. Pois somente a publicidade evita as fraudes dos processos arbitrariamente sigilosos, permitindo os competentes recursos administrativos e as ações judiciais próprias. Todos os usuários do serviço público têm acesso às informações sobre os atos de governo, direito previsto explicitamente, cadê minha canetinha? Direito previsto explicitamente no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição. A gente vai ver todo o artigo 37 e 38 nesse bloco de aula, tá? Pode ficar tranquila, que a gente vai ver tudo, tá? Então, o princípio da publicidade é tornar público aquilo que é público. A gestão pública é pública, não pode ser sigilosa, ok? Não pode ser sigilosa, não pode ser um segredo, tá bom? E quando você torna público, você garante a possibilidade de recurso, de denúncia, de ação judicial, de controle externo, certo? Até de controle interno, tá bom? E a eficiência, que é o último princípio que a gente aplica aqui, que a gente adota aqui. O princípio da eficiência, ele foi introduzido por emenda, ele não faz parte do texto original da Constituição, e ele, na verdade, busca que o serviço público ele seja cada vez mais aprimorado, ok? E o aprimorar é buscar a melhor solução, buscar os profissionais mais competentes. Se concursados, eles são os mais competentes porque eles passaram no concurso. Mas não só isso, tem que sempre qualificar esse servidor público, certo? Atualizar esse servidor público, porque imagine que um servidor público passou no concurso há 10 anos atrás, se ele não recebe atualização, se ele não recebe treinamento, e não é só o treinamento da parte técnica, certo? A inteligência emocional, o bom convívio, regras sobre atendimento. Às vezes o indivíduo é muito bom lá na informática, que é o trabalho que ele faz, mas ele atende ao público e ele é péssimo de atendimento ao público, certo? Então, ele realmente tem que receber treinamento, tem que receber apoio, tem que ser qualificado para isso, porque a eficiência, ela é um todo, ok? As escolas de governo, por exemplo, né, as escolas de treinamento, elas vieram depois da inclusão desse princípio da eficiência, e a gente vai ler o que eu anotei aqui para você. Introduzida pela Emenda Constitucional 19 de 98, indica que não basta para a Constituição que o serviço público seja oferecido. É necessário que seja prestado sempre da melhor forma possível, seja eficaz e atenda realmente às necessidades para o qual foi criado. O princípio da eficiência tem em si alguns princípios inerentes.
quais sejam direcionamento da atividade dos serviços públicos à efetividade do bem comum, imparcialidade, neutralidade, transparência, participação e aproximação dos serviços públicos da população, eficácia, desburocratização e busca da qualidade. Antes de eu continuar aqui, o princípio da eficiência não é só treinar o servidor, não, tá? Tem que ter os equipamentos, os programas atualizados, os equipamentos atualizados, o melhor equipamento, o mais moderno, tem que ter insumos, tem que ter material de expediente, certo? Se você pensar, por exemplo, saúde pública, certo? Que é um direito basilar de todo mundo, está previsto na Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado, saúde pública, tá bom? Saúde pública. É uma novidade da Constituição de 88, a saúde pública ser direito de todos, que não era direito de todos, ok? Era só direito de quem contribuía antes da Constituição de 88, então foi uma evolução. Só que essa evolução no texto, ela não foi acompanhada por uma evolução na prática, certo? Precisa ter orçamento, precisa ter vontade política, precisa ter política pública. Então, tem muito profissional, certo? Eu diria que a maioria dos profissionais da área da saúde pública é uma maioria de profissional eficiente, mas muitas vezes o resultado do serviço não é eficiente, princípio da eficiência que eu estou falando, não estou julgando pessoalmente cada um, não, tá? Mas muitas vezes o resultado desse serviço não é eficiente porque não tem estrutura, porque não tem insumo suficiente, porque não tem o melhor equipamento, porque o profissional da saúde não conseguiu detectar aquela doença porque não tinha aquele aparelho mais moderno, ou se tinha, estava quebrado e demorou não sei quantos meses para ser consertado. Isso é ineficiência. E muitas vezes não é ineficiência de quem está prestando o serviço, é ineficiência da estrutura, que não é culpa do servidor lá que está na ponta atendendo, tá bom? Vamos continuar aqui. Pelo princípio da eficiência, o administrador público será fiscalizado, avaliado periodicamente, cabendo ao poder público manter escolas de formação e aperfeiçoamento dos servidores. E também tem que aperfeiçoar a estrutura, não é? Vamos lá. Além dos princípios explícitos e implícitos, o Constituinte enumerou uma série de regras sobre a administração pública, garantindo-as com status constitucional, protegendo-as de possíveis alterações legislativas oportunistas, já que, com o status constitucional, só poderão ser alteradas pelo processo legislativo mais rigoroso, que é o processo legislativo das emendas à Constituição, tá? Vejamos alguns desses dispositivos. Então, vamos prestar atenção no seguinte. Quando o legislador constituinte, lá em 88, a nossa Constituição é uma Constituição analítica, ampla. Ela não é uma Constituição sintética, ela é uma Constituição enorme, que fala de muita coisa, mesmo que falando de maneira resumida, mas ela fala. Quando ela fala desses direitos, ela eleva esses direitos ao status constitucional. É isso. Entenda isso. Toda vez que a Constituição fala do direito do consumidor, fala do direito do idoso, fala do direito a férias, fala do direito de greve do servidor público. Eu falei de direitos aqui fora da parte da administração pública, tá? Só para a gente ilustrar. Quando eu falo do idoso, quando eu falo do consumidor, está fora da administração pública. Tá? Estou falando da Constituição como um todo. Então, toda vez que a Constituição fala desses diversos direitos, e aqui na administração pública eu usei o direito de greve, quando ela fala, ela eleva ao status constitucional esse direito. E aí, para esse direito ser mexido, ser alterado, só pelo processo legislativo da emenda, entendeu? Que é mais difícil de votar. Por isso que a gente tem que ter consciência, atenção, quando a gente vai eleger o nosso deputado federal, o nosso senador. E o nosso deputado estadual e vereador também, tá? Não é só o chefe do Poder Executivo que a gente tem preocupação. Porque, na verdade, quem muda as leis e quem muda a Constituição é o Legislativo. É ele que muda. Então, a gente tem que ter... Não é porque meu amigo me entregou um santinho, porque fulano entregou para ele, porque fulano é amigo dele e é o candidato, que a gente vai votar, não. Porque, às vezes, aquele candidato não busca aquilo que vai me favorecer como cidadão, né? Então, vamos lá. Quando o Constituinte, lá em 88, colocou todos esses direitos no texto constitucional, mesmo que superficialmente, mesmo que um detalhezinho, ele elevou ao status constitucional. Quer dizer que, quando ele eleva ao status constitucional, primeiro, para mudar
para alterar esse direito tem que ser por emenda. E segundo, se está na Constituição, o legislador infraconstitucional, o Congresso Nacional, ele é obrigado a regulamentar aquele direito, a acatar e a regulamentar aquele direito. Ok. Lembrando que o Congresso Nacional, quando está fazendo a nova Constituição, a gente chama de Assembleia Nacional Constituinte. Lá em 88, Ulisses Guimarães e Companhia Limitada, eles eram o Congresso investido no poder constituinte originário, então a gente chamava de Assembleia Nacional Constituinte. No momento que a Constituição é concluída, promulgada e publicada, aquela Assembleia Nacional Constituinte não é mais Assembleia Nacional Constituinte, ela volta a ser Congresso Nacional. Inclusive, há a possibilidade de eleger parlamentares só para a Assembleia Nacional Constituinte, só para fazer a nova Constituição. Mas não foi o caso da nossa Constituição de 88, não. Já era um Congresso que já existia, até teve a intenção de eleger uma Assembleia Nacional Constituinte, mas não houve. E aí o Congresso que já existia foi investido do poder constituinte originário, virou a Assembleia Nacional Constituinte, fez essa nossa Constituição, que é muito boa, e aí voltou a ser Congresso, certo? E aí incluiu vários direitos ligados à administração pública aqui, e a gente vai ver agora esses direitos, além dos princípios que a gente já viu. Vamos lá. Artigo 37 caput, só para a gente não deixar de colocar. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, vamos lá. Assim, eu já coloco aqui de cara a súmula vinculante 13, que agora eu quis citá-la, não é? Mas acabei falando da prefeita nomeando um amigo, né? Entre nomear um amigo e nomear um desconhecido, ambos com a mesma qualificação para ser secretário de Finanças, eu tirei o parente e coloquei um amigo para a gente não cair na súmula vinculante 13. Olha só, a súmula vinculante 13, ela vai combater o nepotismo, ok? Que é a nomeação de parentes, né, para cargos subordinados, cargos de livre nomeação e exoneração. Vamos lá. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade. Aí entra sogro, cunhado, certo? Até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargos de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido também o ajuste mediante designações recíprocas, que é o nepotismo cruzado. Se você não sabe, já vou falar. Tudo isso aqui viola a Constituição, ok? Então, não pode nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, seja da autoridade nomeante ou de servidor investido em cargo de chefia, assessoramento ou direção, e inclusive com designações recíprocas, certo? Que é o que a gente chama de nepotismo cruzado. O que seria nepotismo cruzado? Vamos lá. Um juiz nomeia como seu assessor a mulher de um membro do Ministério Público. E esse mesmo membro do Ministério Público nomeia como seu assessor o filho do juiz. Então, o juiz está nomeando uma pessoa que não é parente dele, e o membro do Ministério Público está nomeando uma pessoa que não é parente dele. Mas eles estão fazendo o quê? Nepotismo cruzado, que é o finalzinho aqui, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Vocês acham que não tem isso? Claro que tem, as pessoas são espertas, as pessoas que querem violar as regras são espertas. Vamos lá, olha só esse entendimento do Supremo aqui que eu trouxe para você para provar. Configurada a prática de nepotismo, isso é um trecho de uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, no mandado de segurança, era o ministro Joaquim Barbosa, o relator desse caso, e o trechinho diz assim:
Configurada a prática de nepotismo cruzado, tendo em vista que a assessora nomeada pelo impetrante para exercer o cargo em comissão no TRT da 17ª Região, sediada em Vitória, Espírito Santo, é nora do magistrado que nomeou a esposa do impetrante para o cargo em comissão no TRT da 1ª Região, sediado no Rio de Janeiro. Viu aí? A nomeação para o cargo de assessor do impetrante é ato formalmente ilícito. Contudo, no momento em que é apurada a finalidade contrária ao interesse público, não é? Qual seja uma troca de favores entre os membros do judiciário, e eram judiciários, eram TRTs, né? O TRT é federal, mas eram de regiões diferentes, tá? Era Rio de Janeiro e Espírito Santo, que até são estados bem próximos, né? Mas eram estados diferentes. Vamos lá, continua. A nomeação, vou reler aqui, a partir de a nomeação, tá? Bem aqui. A nomeação para o cargo de assessor do impetrante é ato formalmente lícito. Contudo, no momento em que é apurada a finalidade contrária ao interesse público, qual seja uma troca de favores entre membros do judiciário, o ato deve ser invalidado por violação ao princípio da moralidade administrativa e por estar caracterizada sua ilegalidade por desvio de finalidade. Ok, tem muita decisão no judiciário verificando o nepotismo cruzado, tá? Que é um clássico, né? Um clássico da administração brasileira, infelizmente, e que deve ser combatido. É inconstitucional, isso aqui é uma outra decisão, tá? É inconstitucional a fixação de critérios de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertençam ao serviço público de um determinado ente federativo. Na verdade, essas decisões, isso aqui eu estou falando da súmula vinculante 13, SV 13, tá? Que é essa aqui. E a SV 13, ela também está relacionada com o princípio da impessoalidade, com o princípio da moralidade, não é? Porque é imoral, não é? Convenhamos. Com o princípio da legalidade, porque a súmula vinculante 13, ela impõe uma obediência, tá? Eu poderia até colocar aqui o princípio da eficiência, poderia, não dizendo que a assessora parente ou assessor parente não seja eficiente, mas como é parente, o chefe não vai cobrar tanto. Como é meu parente, é meu pai é meu chefe, eu vou... Vocês acham que se meu pai fosse meu chefe, se bem que meu pai é super rígido, sabia? Vamos lá. Se meu pai fosse meu chefe, eu não tentaria dar uma enrolada no trabalho? É meu pai, gente, entendeu? Então, assim, falando aqui meu pai iria se fosse meu chefe, ele iria me cobrar, meu pai é super rigoroso. Mas, enfim, vamos pensar em pai, na figura do pai, né? Claro que a gente poderia ter uma escorregada na eficiência aí, tá? Não seria cobrado como se cobra um estranho, né? Seria cobrado com amor. Aqui, essa outra decisão que é de 2020, tá? Só para dizer para você que eu trago decisões, eu trago decisões que eu acho importantes. Às vezes você acha a decisão antiga aqui, mas ela é, tipo, bem emblemática para o seu entendimento, né? Então, é inconstitucional a fixação de critérios de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertençam ao serviço público ou de um determinado ente federativo. Isso aqui é o princípio da impessoalidade, tá? Então, aqueles critérios de desempate que favorecem quem já é servidor é para favorecer quem já está, né? Não pode. Então, está aqui, é inconstitucional, já foi decidido, na ADI 5358. Inciso 1, agora vamos falar dos incisos, que eu dei uma desviada aqui falando de algumas jurisprudências. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, então, brasileiro nato e naturalizado, porque aqui não está fazendo diferença, que preenche os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, os cargos, empregos e funções públicas, eles são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros. É claro que as leis vão regulamentar, vão detalhar isso, e quanto a brasileiro nato e naturalizado, a Constituição, só ela pode fazer a diferença, ok? Então, vou colocar aqui, olha, já existe na CF/88 a lista
de cargos, nem todos concursados, né? De cargos privativos de natos, de brasileiros natos, ok? Vamos lá, eu trouxe aqui umas definições para você. Cargos ocupados por servidores públicos, tá? A gente ocupa um cargo, toma posse no cargo público, ok? E cargo público é ocupado por servidor público. Tratando-se de servidor público efetivo, não é? Porque cargo público tem cargo... Peraí, tem cargo de provimento efetivo, tá? Tem cargo comissionado e tem cargo temporário. Ok? Mas todos que ocupam o cargo a gente chama de servidor, ok? E tratando-se de servidor efetivo, ele é regido pelo regime jurídico do servidor da esfera, o regime jurídico da União, ou do Estado, ou do município, tá bom? Agora, porque aqui o texto diz cargo, olha o inciso 1, cargo, emprego e função, tá? Então, cargo é ocupado por servidor. Agora, emprego, ocupado por empregado público, ok? Faz concurso também, mas é ocupado por empregado público, e empregado público não é regido pelo regime jurídico, é regido pela CLT, ok? E funções públicas. Ninguém ocupa a função pública. Presta atenção que a gente ocupa cargo e ocupa emprego. Toma posse no cargo, toma posse, certo? No emprego. A gente nem usa muito toma posse no emprego, mas poderia, certo? Agora, função é um conjunto de atribuições. Ninguém ocupa um conjunto de atribuições, você exerce um conjunto de atribuições, ok? Então, para você exercer esse conjunto de atribuições, você tem que antes estar ocupando um cargo. Você ocupa um cargo, que pode ser um cargo público de provimento efetivo, pode ser um cargo comissionado, certo? Ou pode até ser um cargo temporário para você exercer as funções. E aqui, quando eu falo de funções públicas, eu não estou falando de funções gratificadas especificamente. Função gratificada é uma modalidade de função pública, ok? Isso aqui você aprofunda em direito administrativo, tá? Eu só estou pincelando aqui para você. Eu até dou aula de direito administrativo, não é muito a minha praia. Eu até já dei aula de direito administrativo em universidade, né? Eu já dei aula de direito administrativo em universidade, mas eu acabei me dedicando mais ao direito constitucional. Como eles são ramos do direito praticamente irmãos, né? No máximo, o mais longe seriam primos, né? São direitos primos, a gente acaba conhecendo, né? Trabalhando indiretamente direito administrativo, mas o que eu estou explicando aqui não é o direito administrativo em si. Tem que aprofundar mais, tá? Se você for estudar direito administrativo. Vamos lá. Jurisprudência. Essa aula está cheia de jurisprudência. Estrangeiro, acesso ao serviço público. Artigo 37, inciso 1, que foi o que a gente acabou de ver, da Constituição de 88. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido que o artigo 37, inciso 1 da Constituição do Brasil, redação após a emenda 19, consubstancia relativamente ao acesso aos cargos públicos por estrangeiro, preceito constitucional dotado de eficácia limitada. Depende de lei regulamentadora, tá? Dependendo de regulamentação para produzir efeitos. Sendo assim, não é auto-aplicável. Mas a gente vê bem aqui, olha. Assim como estrangeiros na forma da lei, tá? Depende de lei, tá? Então, não é auto-aplicável. Súmula vinculante 44. Eu vou colocando as súmulas vinculantes, tá? Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato ao cargo público. Então, o exame psicotécnico ele tem que estar previsto na lei que cria o cargo, na lei que regulamenta aquele cargo, ok? Não pode ser inventado, ou seja, o exame psicotécnico, ele é a exigência de exame psicotécnico é ato vinculado, não é ato discricionário, tá bom? Vamos seguir. Artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de quê? De aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Aí eu coloquei a listinha aqui para você, que eu não tinha colocado lá no inciso 1, eu coloco aqui no inciso 2, olha. Cargo público de provimento efetivo, ocupado via concurso público. Cargo público em comissão, que é o comissionado, livre nomeação e exoneração. Cargo público temporário, que nem está escrito aqui no inciso 2, mas está em outro inciso, sujeito a um processo seletivo. Cargo público efetivo, aliás, eletivo, perdão, cargo público eletivo, ocupado temporariamente via eleição. Eu vou colocar um exemplo aqui, cada um deles. Cargo público efetivo, de provimento efetivo. Vou colocar aqui, agente, só um exemplo, tá? Agente da Polícia Federal, ok? É cargo público de provimento efetivo. Cargo público em comissão, ministro da Justiça ou da Saúde. Cargo público temporário, professor substituto. Professor substituto na UFPA. Eu fui professora substituta na Universidade Federal do Pará. Cargo público eletivo, prefeito. Eletivo, tá? Ocupado temporariamente via eleição. Tudo é cargo público, tá? Aqui, é claro, no inciso 2, ele está falando de cargo... Eu nem coloquei emprego público aqui, tá? Mas eu posso colocar. Emprego... É porque eu já tinha colocado emprego público lá no outro. Emprego público. Ocupado via concurso, e aí é regido pela CLT, ok? Exemplo, escriturário do Banco do Brasil, tá bom? Que é o bancário, né, do Banco do Brasil. Súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira no qual anteriormente investido. Ou ele é promovido, aí pode, porque está dentro da carreira, ou se ele vai ser provido naquele cargo, certo? E é um cargo de provimento via concurso público, ele tem que entrar via concurso, tá bom? A remoção, olha só, uma decisão do Supremo de 2020, tá? A remoção por permuta nacional entre membros dos ministérios do Ministério Público dos Estados e entre esses e Ministério Público do DF, território, admitida na decisão impugnada, equivale à transferência, ou seja, forma de ingresso em carreira diversa daquela para o qual o servidor público ingressou por concurso, vedada pelo artigo 37 da Constituição Federal e pela súmula vinculante 43. Vedada essa prática aqui, ok? Sabe o que seria? Seria o seguinte, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Opa! Alguém do Ministério Público do Pará, por exemplo, aqui é membro, tá? Então nem é servidor, é membro. O cara é Ministério Público do Pará, aí ele vai para o Ministério Público do DFT. Ora, se ele fez concurso para promotor de justiça do Ministério Público do Pará, ele só pode ser promovido ou removido dentro do Ministério Público do Pará. Ele não pode ir para o Distrito Federal, nada a ver. E nem do Distrito Federal pode ir para o Pará, nada a ver. Estou exemplificando aqui, que eu não lembro qual foi esse caso especificamente. Tá? Quais eram os ministérios públicos. Mas está aqui, olha, Ministério Público dos Estados, entre membros do Ministério Público do DF e T. Esses órgãos aqui, a abrangência deles é dentro de cada ente federativo. Agora, se fosse, por exemplo, MPU, o MPU é ramificado em MP Federal, MP do Trabalho, MP Militar e o MPDFT, tá? Esse aqui é MPDFT, mas quem passa no concurso do MPDFT só pode ficar no MPDFT. Vou colocar um exemplo aqui. Eu tenho uma ex-aluna muito querida, não vou dizer o nome dela aqui para não expor,
que ela foi minha aluna a primeira vez para técnico judiciário de um concurso para juizados especiais no TJ Pará. E ela foi crescendo, crescendo, se preparou também para a PRF, enfim. Hoje ela é procuradora do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, uma menina super estudiosa. Eu tenho até uma amizade pessoal com ela, eu tenho um contato pessoal com ela. Ela sempre se destacou, sempre foi estudiosa. E ela cresceu, assim, eu a conheço há quase 20 anos, né? Porque eu trabalho com... Foi uma das minhas primeiras alunas mesmo, né? E ela é procuradora do trabalho. Ela é procuradora do trabalho, MPT, MP do Trabalho, que faz parte do MPU, mas ela atua no Pará. No caso do MPT, certo? Ele é um órgão federal, então ele atua no Brasil inteiro. Então ela poderia ser removida do Pará para o Amapá, do Pará para a Bahia, do Pará para o Rio de Janeiro, ela poderia. O MP federal, a mesma coisa, ok? Tá? O MP militar, a mesma coisa, mas o MP DF e T é só no DF e T. Agora vamos lá. Isso é uma atribuição geral, tá? Só que quando esses órgãos aqui, eles são divididos por região, ok? É preferível que a remoção dessa procuradora do trabalho seja dentro da região, certo? Se o MPT MP Pará, por exemplo, estou chutando aqui, não lembro se é a oitava região. Eu sei que o TRT no Pará é a oitava região, assim como no Rio de Janeiro é a primeira região. Vamos mudar para não colocar aqui a informação errada? TRT. Você tem o TST, aí abaixo do TST tem vários TRTs, ok? Só que é órgão federal. Tem vários, né? Então, por exemplo, TRT oitava região é Pará e Amapá. Tá aqui, vamos colocar a oitava região. Aí eu vou colocar uma outra pessoa. Existe uma juíza no TRT da oitava região, ela é juíza no Amapá, que eu fui estagiária dela quando ela era advogada. E ela já se preparava para concurso público para juíza, não passou algumas vezes na primeira fase, depois evoluiu para a segunda fase, e ela foi insistente, porque a gente tem que ser insistente. Eu gosto de contar essas histórias inspiradoras, né? Para mim são histórias inspiradoras. Foi essa juíza que, quando eu era estudante, me apresentou o livro do Pedro Lenza, que é um autor de direito constitucional que eu adoro, assim, dos autores contemporâneos, é o autor que eu mais gosto, o livro dele é praticamente perfeito, ok? E ela é juíza no Amapá, certo? Não é em Macapá, é numa outra comarca que eu não estou lembrada aqui o nome. Como TRT oitava região é Pará e Amapá, a própria Constituição diz que essa remoção e essa promoção dos juízes devem ser dentro da região. Então, não tem por que essa juíza, que é da oitava região, vir para a primeira região, que é o Rio de Janeiro, que é o estado do Rio de Janeiro. Não precisa. Não tem porquê, certo? Ela vai ser removida ou promovida dentro da primeira região. Perdão, dentro da oitava região, que é Pará e Amapá. Então, ela pode ser removida do Amapá para o Pará? Pode, porque é uma região só. Mas ela está saindo de um estado para outro. Mas, neste caso, os dois estados funcionam como se fosse só um, porque é uma região só. Entendeu? Até mesmo porque quando ela virar desembargadora do trabalho e ocupar o TRT da oitava região, ela vai ter sede em Belém, porque o TRT da oitava região tem sede em Belém, ok? Nessa decisão é diferente. Nós temos MP estadual querendo ser removido, até o termo que foi usado aqui foi transferência, porque realmente nem é remoção, tá? É uma violação ao artigo 37.2 e à súmula vinculante 43. Entendeu? Então, você pode ser removido ou promovido dentro do plano de carreira do cargo e dentro da respectiva circunscrição ou região ou outro nome que se dê, certo? Para seu departamento. Agora, por exemplo, Polícia Federal. Polícia Federal não é uma região só, é o Brasil inteiro. Então, realmente,
um policial federal, um delegado de polícia federal pode hoje estar no sul do país e aparecer uma vaga e dentro dos trâmites normais e legais ele ser removido para o norte do país, ou vice-versa, tá bom? Vamos lá. Inciso 3, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, pode ser menos? Pode, isso aqui é o máximo, tá? Prorrogável por uma vez por igual período. Presta atenção, quando é prorrogável, ele pode ser improrrogável? Pode, tá? Aqui não é obrigatoriamente prorrogável. Então, ele pode ter prazo de 6 meses improrrogáveis? Pode. Agora, se for prorrogar, é por igual período, ok? Mais 6 meses. Pode ter prazo de 2 anos, prorrogável por 2 anos? Óbvio, é o que está escrito aqui, certo? Mas pode já para aproveitar, para facilitar, ter o primeiro prazo logo de 3 anos? Não, certo? 2 anos é o limite do primeiro prazo, prorrogável por igual período. Não tem mistério isso aqui, tá? 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Óbvio, tá? Quem está aprovado na lista, né, de aprovados do primeiro edital, do primeiro concurso ainda vigente, tem prioridade sobre o próximo, tá? 5. Aqui não diz que é proibido fazer um concurso na vigência do outro, mas tem prioridade quem está esperando no concurso mais antigo, desde que vigente ainda o edital. 5. As funções de confiança, olha só, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, primeiro você faz concurso, ocupa um cargo efetivo para você exercer a função de confiança. Exclusivamente. Cadê? Minha canetinha sumiu. Exclusivamente, tá? E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. É uma preferência. Opa, é uma preferência, tá bom? Mas não é obrigatório, tá? Nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas atribuições de direção, chefia e assessoramento, que é o DAS, né, que a gente chama. Presta atenção no seguinte, ninguém ocupa a função sozinho. Eu já falei isso para você em outro slide, tá? Ninguém ocupa a função, você exerce a função. Então, a função de confiança, primeiro você ocupa um cargo efetivo para exercer a função de confiança. Já o cargo comissionado, você ocupa o cargo comissionado e dentro do cargo comissionado vai ter as funções, ok? É garantido ao servidor público civil, tá? Não é ao militar, é ao servidor público civil, o direito à livre associação sindical, ok? É garantido o direito de greve, tá aqui, ó, o direito de greve será exercido nos termos e limites de lei específica. Essa lei específica... Espera aí, deixa eu colocar aqui. Esse direito também é para o servidor civil, até porque a gente tem... O próximo bloco, não. A gente tem um bloco específico do servidor militar, tá? Isso aqui é direito que o servidor militar pode ter também, alguns desses, mas esse artigo 37, quando ele fala dessa lista de direitos, ele está focando no servidor público civil. Então, aqui o direito de greve é do servidor público civil, porque o servidor público militar é proibido de grevar, certo? Ele será exercido nos termos e limites de lei específica. Deverá ter... O que a gente tem que entender nesse inciso 7? Que deve ter uma lei específica para regulamentar a greve do servidor público, porque ele exerce um serviço importantíssimo, então tem que ter uma lei específica. Não tem que ser lei complementar, não, tá? Essa lei aqui é lei ordinária mesmo. Só que, infelizmente, essa lei ainda não existe. No momento que eu estou gravando para você, historicamente... uma questão bem conturbada, tá? Com vários mandados de injunção, com uma decisão, com várias decisões do Supremo Tribunal Federal, mandando usar a lei de greve do seletista por analogia para a greve do servidor público civil e equiparando o servidor público o servidor público civil da segurança pública aos militares. Então, o servidor público civil da segurança pública tem atualmente
por decisão reiterada do Supremo Tribunal Federal, não é uma decisão isolada, não, é decisão reiterada, o servidor público civil da segurança pública tem vedado o direito de greve, equiparando, o Supremo equipara, certo, o servidor da segurança pública ao servidor militar, que a Constituição já proíbe a greve, não aqui, ela vai proibir lá no 142, tá? Já o servidor público civil, que não é da segurança pública, o Supremo manda equiparar a lei de greve do seletista, lembrando que a lei de greve do seletista, para o seletista, ela prevê percentual de atividade para os serviços essenciais, ela prevê punição para quem abusa do direito de greve, até porque o artigo 9º da Constituição, quando ele fala do direito de greve do seletista, ele vai falar justamente nisso, tá? Do abuso, de quem, da punição para quem abusa, do percentual, manutenção do percentual para atividade essencial, enfim. 7. A lei reserva, aliás, 7 não, 8. A lei reservará percentual de cargo e emprego público para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Lembrando que hoje, tá, eu risquei aqui, esse texto continua assim, tá? Mas esse texto foi escrito em 88. Hoje a gente usa a expressão pessoa com deficiência, tá bom? É o termo usado depois da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um tratado internacional que foi ratificado aqui no Brasil com status de emenda, por isso que eu faço esse alerta aqui, tá? 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Tá aqui os cargos temporários, tá? Contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ok? E tem que ser previsto em lei, ok? Então, por exemplo, eu fui professora substituta na UFPA, que foi a universidade onde eu me formei. O que aconteceu? O professor titular da disciplina tinha morrido e tinha que terminar o semestre. Então, primeiro havia lei, criando o cargo de professor substituto, o contrato foi por tempo determinado e havia uma necessidade temporária de excepcional interesse público, tinha que terminar o semestre dos alunos. E aí houve um processo seletivo, certo? Prova de título, prova escrita e prova didática. Eu tive que dar aula, certo? E eu tirei o primeiro lugar e ocupei a vaga, ok? 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, ok? A remuneração do servidor, ela é prevista por lei específica, não pode usar índices econômicos, aumento do salário mínimo, não pode, tá? Observada a iniciativa privativa em cada caso, porque aí você tem servidor em geral, mas tem servidor do executivo, do legislativo e do judiciário, então cada um tem a sua autoridade que vai propor o projeto de lei, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O inciso 11, tá? A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos. Tá, então vamos lá. Remuneração, que é salário mais gratificação. E o subsídio, que é parcela única dos ocupantes de cargos, empregos e funções públicos da administração direta, autárquica e fundacional, ou seja, indireta aqui, né? Dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios. Tá vendo que está colocando todo mundo aqui nesse mesmo balaio, né? Dos detentores de mandato eletivo, dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder ao subsídio mensal em espécie de quem? Dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o teto. Esse aqui é o teto do funcionalismo, ok? Aplicando-se como limite nos municípios, vamos lá, agora vamos dividir o teto ao ministro do Supremo, tá? Agora vai ter os subtetos, né?
aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, e nos estados e no DF, o subsídio mensal do governador no âmbito do executivo, o subsídio do deputado estadual e distrital no âmbito do legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando-se a 90 inteiros. Eu vou riscar isso aqui, tá? Porque isso aqui foi considerado inconstitucional. Limitando-se a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, ok? Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e defensores públicos. Essa parte aqui, deixa eu mostrar para você aqui, ela foi declarada inconstitucional, ok? Pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2020. Vamos ler essa decisão? O plenário, por maioria, reputou procedente pedido formulado em ações diretas de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 37, inciso 11, redação dada pela emenda 41, que criou o subteto, e o parágrafo 12, incluído pela emenda 47, a gente não chegou no parágrafo 12 ainda, da Constituição, a fim de afastar a submissão dos membros da magistratura estadual da regra do subteto remuneratório e declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Resolução 13 de 2006, do artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14 de 2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Foi confirmada a medida cautelar anteriormente deferida pelo colegiado na ADI 3854. Então, a gente tem a ADI 3854 sendo ajuizada, questionando esse subteto aqui de 90,25% para os desembargadores dos TJs, ok? Se você já assistiu a aula minha antiga, eu já expliquei isso, eu tinha até um triângulo que eu falava desse subteto, ok? Só que houve uma ADI, ocorreram várias, tá? Mas nessa ADI aqui, a 3854, foi concedida a medida cautelar suspendendo esse subteto, ficou um tempão suspenso, ok? E aí, em dezembro de 2020, foi declarado inconstitucional, certo? Por violar o princípio da isonomia da magistratura, ok? Então, a gente não tem mais essa regra do subteto, tá? Vamos seguir. A gente vai falando dos demais incisos aqui. Inciso 12 fala dos vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, que não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo, ok? Só um instante aqui, deixa eu anotar. A gente tem a necessidade de uma, digamos assim, uma parcial isonomia, né? Isonomia e equilíbrio entre os poderes, que vai refletir também nas remunerações, tá bom? Só um instante. Então, a gente tem aqui os vencimentos do Legislativo e do Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Executivo. Vamos lá para o inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. A remuneração do pessoal do serviço público é previsto em lei, ok? Não é para equiparar índices econômicos ou
índices econômicos ou o próprio salário mínimo, aumento do salário mínimo, enfim, não pode haver esse tipo de equiparação, tá bom? Então, é lei específica. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Então, vamos imaginar o seguinte, o servidor público ganha X, ok? Aí ele vai acrescentar, a remuneração do servidor público é X, mas ele ganha uma certa gratificação que é de 5%, tá? Uma certa gratificação, e 5% é calculado em cima de X. Aí depois ele ganha uma outra gratificação de 10%. Esse 10% não é sobre X mais 5%, é sobre X, ok? Aí ele ganha mais uma gratificação de 3%. Esse 3% não é sobre a soma disso tudo aqui, é sobre X. É isso que quer dizer o inciso 14, ok? O inciso 14 vai dizer que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Tudo é calculado em cima da remuneração base, tá? Inciso 15. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos ou empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto do inciso 11, que é o teto remuneratório, do 14, que fala do cálculo das gratificações, né, que não pode ser efeito cascata, deste artigo, e nos artigos 39, parágrafo 4º, que a gente vai ver, que é o que fala de subsídio, e 150, 153, enfim, que fala dos tetos, que fala dos limites orçamentários, tá bom? Súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, tá bom? Que foi o que eu comentei ainda há pouco para você. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, essa é a regra, tá? Essa aqui é a regra. Exceto quando houver compatibilidade de horário, observado sempre o teto remuneratório, tá? Remuneratório, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, que é o teto remuneratório. Então, quais são as exceções? Essas aqui são as exceções, tá? 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico. Técnico ou científico não é a mera nomenclatura do cargo, tá? É conhecimento técnico ou científico. Às vezes você vai fazer técnico judiciário do TJ Rio. Técnico judiciário, qual é o conhecimento que ele tem? Nível médio comum. Então, não é conhecimento técnico. O técnico judiciário ali é mera nomenclatura do cargo. Então, não pode acumular, tá? Ou de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Vamos lá. Outras formas de acumulação de cargo. A Constituição Federal prevê também o caso de acumulação de cargo público efetivo com cargo público eletivo de vereador, quando há compatibilidade horária. A gente vai ver isso ainda, tá? Lá no 38. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Então, por exemplo, técnico bancário, na Caixa Econômica o termo é técnico bancário. É conhecimento técnico? Não. É nível médio comum, tá? E técnico bancário é emprego público. Pode acumular com professor? Não, tá? Porque aquela regra da proibição de acumulação de cargo também se estende a empregos e funções públicas, tá bom? 18. O 18 diz o seguinte: a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei,
tá? Isso aqui é a precedência da atividade tributária, não é? Porque é uma atividade que visa a arrecadação para o Estado, e essa arrecadação é que vai, em regra geral, sustentar o Estado, inclusive sustentando serviços e servidores, né? Pagando salários dos servidores. Então, há um tratamento diferenciado. 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então, a autarquia é criada por lei e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade, economia mista e fundação. Como empresa pública, sociedade, economia mista e fundação são pessoas jurídicas de direito privado, apesar de serem do poder público, né? A lei autoriza a criação, mas elas são criadas conforme a lei civil, ou, né, lei empresarial. Se a gente fala de sociedade de economia mista, é sociedade anônima, entendeu? Já a autarquia é pessoa jurídica de direito público, então ela é criada por lei. As demais, que são pessoas jurídicas de direito privado, elas seguem regras do direito privado. Então, a lei autoriza a criação delas, mas elas são criadas conforme regras de direito privado, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços e compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira específica, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Deixa eu voltar rapidinho aqui, só para a gente ver aqui, olha. O 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, eu diria que circunscrição, na verdade, né? Precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. E aqui o 22, ele vai combinar, dizendo que as administrações tributárias da União, Estado, Distrito Federal e Município, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, porque são as que arrecadam, né? Exercidas por servidores de carreira, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Deixa eu colocar bem aqui, olha, vide, inciso 22, e vou colocar aqui, ó, vide 18. Ficou horrível. 18. Ficou mais ou menos. Bonito não ficou, tá? Vamos lá, parágrafos. Esse parágrafo primeiro a gente até já comentou, né? A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público. Quando eu falei do princípio da publicidade, eu falei desse parágrafo primeiro, e eu vou aproveitar e dizer que esse parágrafo primeiro, desse jeito aqui, ele também está relacionado com o princípio da impessoalidade, ok? São os dois princípios aqui mais evidentes. A não observância do disposto dos incisos 2 e 3, que falam sobre ingresso via concurso público, né, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. O 2 e 3 lá do início, né? Parágrafo 3º.
A lei disciplinará as formas de participação do usuário. Olha só como é que a gente é chamado. A gente é chamado de usuário da administração pública. Sabe por quê? Por causa do princípio da eficiência. O princípio da eficiência está aqui, tá? A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações, olha aí, relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. E 2, o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos do governo, observado, disposto o artigo 15, 10 e 33. A gente tem direito à informação, ok? De interesse coletivo ou geral, e o órgão público tem que prestar no prazo estabelecido, sob pena de responsabilidade, enfim. Aqui é fiscalização também, tá? E a disciplina, vou até colocar aqui, acesso dos usuários a registro administrativo e informação, TICAC, né? E a terceira, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública, ok? Parágrafo 4º, 5º e 6º. Os atos de improbidade administrativa importarão, olha só, improbidade, que tem a lei de improbidade, importem suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário na forma da lei, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, tá? A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. E o parágrafo 6º fala da responsabilidade objetiva do Estado. Olha só, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É uma responsabilidade civil objetiva do Estado. Ok? Se houve o dano do usuário do serviço público e o nexo de causalidade entre o dano e o ato do Estado, seja um ato comissivo, por comissão ou por omissão, ato comissivo ou omissivo, vai haver a responsabilidade, ok? Tá? Agora vamos terminar. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, para responsabilizar o Estado, e eu só para relembrar, esse assunto foi o tema do meu TCC quando eu concluí a minha graduação em Direito na UFPA, tá? Esse foi o tema do meu TCC, a responsabilidade civil objetiva do Estado. É claro que no TCC eu falo desde a origem histórica. Na origem da origem, o Estado era irresponsável, né? E a gente teve uma evolução. Então, quando, por exemplo, acontece um dano contra o usuário do serviço público, e esse dano que eu sofri, ele tem um vínculo causal, um nexo causal entre a atitude do Estado, comissiva ou omissiva, eu tenho direito de indenização, eu tenho direito de reparação, ok? Eu tenho direito. Aí o Estado vai me indenizar e vai apurar se esse dano que eu sofri, algum agente público foi responsável, seja ele servidor, prestador de serviço, ou empresa prestadora de serviço, se algum agente foi responsável. Aí o direito de regresso, que é esse finalzinho aí aqui, vai ser o Estado ajuizando a ação de regresso contra o servidor público, e esse servidor público só vai ressarcir esse dinheiro ao erário, né, aos cofres públicos, se ele agiu com dolo ou culpa, se o dano que ele causou foi com dolo ou culpa. Eu, usuário do serviço público, não tenho que provar dolo ou culpa do Estado. Aí o Estado tem o prejuízo.
certo? Porque me indenizou. E aí ele vai correr atrás, e se ele comprovar o dolo, se for comprovado o dolo ou culpa do agente público, o Estado tem um ressarcimento, tá bom? Aí olha só essa jurisprudência aqui interessante. Professora, tiro de arma de fogo desferido por aluno. Ofensa à integridade física em local de trabalho. Responsabilidade objetiva. A abrangência de atos omissivos. A professora não tem que fiscalizar se o aluno está entrando em sala de aula com uma arma, certo? Se a escola, tá, tem esse risco, essa revista das mochilas tem que ser feita por outra pessoa, tem que ser feita por um supervisor, tem que ser feita na portaria, certo? O servidor público que está trabalhando, ele tem direito à segurança, certo? Ele não pode pagar uma segurança particular, certo? E a escola não é um lugar hostil, não é um lugar perigoso, não é para ser, tá? Então, aqui, o Estado tem responsabilidade objetiva, tá? Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições aos ocupantes de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Alguns servidores, empregados, eles têm acesso a informações privilegiadas. Imagine quem trabalha no Banco Central, imagine quem trabalha na Polícia Federal, certo? Quem trabalha em delegacia, eles têm informações privilegiadas. Então, existem algumas regras de restrição, requisitos e restrições a esses servidores ou empregados, inclusive quando eles saem. Por exemplo, diretoria do Banco Central, quando sai, não pode sair na manhã seguinte, estar ali ocupando um cargo de diretoria no Itaú, por exemplo, tá bom? Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenham por objetivo a fixação de metas de desempenho para órgãos ou entidades, cabendo à lei dispor sobre prazo de duração do contrato, controles e critérios de avaliação de desempenho, esse é o princípio da eficiência, tá? Vou já anotar aqui. Desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e a remuneração do pessoal. Parágrafo 8º, ele está relacionado ao princípio da eficiência. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas. O 11 é o teto remuneratório, tá? Aplica-se às empresas públicas, à sociedade de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, Estado, DF ou municípios para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral, ok? Então, estende também à administração pública dos entes federativos, caso receba verba para essas despesas aqui. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42, a gente vai ver ainda o artigo 40 no próximo bloco de aula, 42 também num outro bloco, e do 142, que fala das Forças Armadas, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. O que a gente vai entender aqui, tá? É muito simples. Só pode receber provento de inatividade com remuneração da atividade ou subsídio de atividade se esses dois são acumuláveis na ativa. Se são acumuláveis na ativa, são acumuláveis na inatividade, ok? Exceto aqui os cargos em comissão, tá? Cargo em comissão, por exemplo, um aposentado, um auditor aposentado, ele está aposentado, certo? Ele pode receber cargo em comissão, ele pode ocupar cargo em comissão. Ele é chamado para ser secretário de Finanças, por exemplo, tá? Outra questão aqui, olha, ressalvados os cargos acumuláveis, tá bem aqui, na verdade está claro. Ressalvados os cargos acumuláveis, sim, a questão era o cargo eletivo, tá? Os cargos eletivos, o cara é um delegado aposentado, agora ele está se candidatando a prefeito. Pode? Pode, certo? E os cargos em comissão. Agora, cargos que não são eletivos e não são comissionados, né? São cargos via concurso. Se não for acumulável na atividade,
Não pode um receber a aposentadoria de um e atuar no outro. Recebeu a aposentadoria no um, vai ficar aposentado sem poder, a não ser que você opte, né? Por não receber mais aquela aposentadoria. Outra questão que eu quero comentar com você é que, quando você fala de aposentadoria e cargo, né, a gente tem que respeitar nessas acumulações sempre o teto remuneratório, tá bom? Salvo nessas situações aqui, olha, cargos eletivos. Na verdade, quando você vai falar dos tetos remuneratórios, você vai sempre usar para cargos acumuláveis, que é essa ressalva aqui de cargo acumulável, tá? O cargo eletivo, aposentado que ocupa cargo eletivo, aposentado que ocupa cargo em comissão, a gente não tem a mesma regra para o cargo acumulável, tá? Quando eu chegar nesses artigos aqui, 40, a gente vai voltar a falar dessas regras de aposentadoria, vai ficar mais claro. Parágrafo 11. Não serão computados para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório. Sabe por quê? Porque indenização não é retribuição pelo seu trabalho. Indenização, ela tem caráter de dar condições para você trabalhar. Deixa eu colocar um exemplo. Fica melhor. As diárias. Digamos que você é lotado na cidade X. Você recebe a sua remuneração. Na cidade X, você tem a sua casa. Você dorme na sua casa e você come da sua comida. Ou comprando na rua, ou trazendo de casa, ou indo em casa almoçar. Você come. Aí você vai passar 3 dias na cidade Y. Você não vai aumentar a sua remuneração porque você vai exercer a mesma função. Digamos que você seja um policial. Vai fazer cumprir uma diligência na cidade Y. Vai ser a mesma remuneração. E você vai dormir aonde? E você vai ter que procurar um lugar para comer, mas você não tem sua casa para cozinhar. Desde o café da manhã você vai ter que comprar em algum lugar, certo? Ou então vai ter que ficar no hotel e mesmo estando dentro, incluído na diária, você está pagando, né? Fora que, se é uma cidade diferente, você, às vezes, não sabe onde é a comida mais barata para o seu padrão de consumo. Às vezes, a gente está numa cidade diferente, a gente acaba comendo mais caro porque a gente não sabe onde é o lugar bom e barato, não é? Se fosse na sua cidade, em tese, você saberia. Então, para esse deslocamento, para isso aqui é a sua cidade X, né? Que você é lotado, é a lotação. Opa, lotação. E aqui é outra cidade que você vai cumprir uma diligência. Nos 3 dias que você está aqui, nessa cidade Y, você vai receber a diária, que é justamente para pagar a sua hospedagem, os seus deslocamentos ali e a sua alimentação ali. Então, essa diária ela tem caráter indenizatório. Então, nesse mês, você acaba recebendo mais. A sua remuneração é a mesma, o seu salário mais suas gratificações são os mesmos, mas além do salário mais gratificação, que os dois somados são a remuneração, você ainda ganha a diária, que fica incluída dentro da remuneração, mas ela é indenizatória, tá bom? 12. Para fins do disposto do inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados, ao Distrito Federal, fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, como limite único, eu deixei negritado já para destacar. Esse parágrafo 12 foi incluído pela emenda 47, que a gente acabou de ver lá no inciso 11, que o Supremo declarou inconstitucional. Está aqui, olha, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitando-se a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios de deputados estaduais e distritais dos vereadores. A gente vai anotar aqui, olha, o subteto de 90,25% dos desembargadores do TJ foi
declarado inconstitucional. Ok? Ok. Então, vamos lá. Eu trouxe para você, que eu acabei repetindo. O plenário, por maioria, reputou procedente o pedido formulado em ações diretas de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme o artigo 37, inciso 11, redação dada pela emenda 41, e parágrafo 12, incluído pela emenda 47, está aqui o parágrafo 12. Eu repeti, essa decisão está lá no inciso 11 também, tá? Da Constituição, a fim de afastar a submissão dos membros da magistratura estadual à regra do subteto remuneratório e declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Resolução 13 de 2006. Você não vê essas resoluções, tá? E do artigo 1º, parágrafo único da Resolução 14 de 2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Foi confirmada a medida cautelar anteriormente deferida pelo colegiado na ADI 3854, tá bom? Ok? Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem, tá? Esse parágrafo 13 foi incluído pela emenda 103, eu já fiz o esquema para você aqui. A emenda 103 é a emenda da reforma da Previdência, olha só. Aqui diz o seguinte, o servidor ocupante servidor titular de cargo efetivo, tá? Ele poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido na sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer esta condição, desde que possua a habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. A antiga aposentadoria por invalidez, ok? Foi substituída pela aposentadoria por incapacidade permanente, ok? E ela vai ser aplicada a quem? Ao servidor ocupante de cargo público efetivo, pertencente ao RPPS. No próximo bloco, eu vou explicar melhor isso aqui. Eu explico um pouco aqui, mas eu explico melhor no próximo bloco. No próximo bloco, a gente vai estudar justamente as aposentadorias, né? Então, o que vai acontecer? O servidor sofreu um acidente, sofreu uma incapacidade. Primeiro, tá? Como são os procedimentos? Primeiro, tenta-se a readaptação do servidor, desde que qualificado para o cargo e mantida a remuneração. Não foi possível, vai para a segunda alternativa. Não sendo possível a readaptação, concede-se a aposentadoria por incapacidade permanente e com avaliações periódicas. Entendeu? Hoje não é mais por invalidez, é por incapacidade permanente, e a incapacidade tem que ser permanente, porque ele vai passar por avaliações periódicas, tá bom? Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Quando ele é aposentado, certo? Mesmo que ele... Porque assim, deixa eu explicar aqui. Olha, eu deixo aqui a explicação. Deixa eu explicar aqui, aí depois a gente volta lá para aquele inciso, tá? Quando a gente exerce atividade remunerada, não vou nem dizer trabalho, a gente exerce atividade remunerada, a gente é obrigado a pertencer, isso aqui é direito previdenciário, tá? A gente é obrigado a pertencer a um regime básico de previdência, tá? Todo mundo que exerce atividade remunerada, pensa em todo mundo aí que exerce atividade remunerada. A pessoa faz brigadeiro e vende, a pessoa é taxista, a pessoa é empresária, a pessoa vende Natura, a pessoa vende Avon, a pessoa... Enfim, certo? Exerceu atividade... É servidor, entendeu? Qualquer pessoa. Exerceu atividade remunerada tem que pertencer a um dos regimes básicos de previdência. Aí a gente tem, primeiro, o regime básico de previdência, o regime próprio de previdência social, o RPPS.
ele é exclusivo dos servidores ocupantes de cargo público de provimento efetivo, ok? Tá? RPPS. O outro regime é o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, que ele é para todos os demais que exerçam atividade remunerada. Pensa em todos os demais, gente. Todo mundo. Entra aqui o empresário, o empregado doméstico, o seletista, o autônomo, né, que é o contribuinte individual, o servidor comissionado, o servidor temporário, o empregado público, que é seletista, entra todo mundo, tá? Então, esses são os regimes básicos, ok? Esses são regimes básicos. Além do regime básico, tem o regime de previdência complementar, que não é básico, tá? Ele só complementa. Vamos voltar lá para o parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição decorrente de cargo, RPPS, emprego, RGPS, ou função pública pode ser cargo ou emprego, tá? Inclusive do regime geral de previdência, tá? Porque emprego é regime geral de previdência, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Aposentou, cortou o vínculo. Agora é assim, tá? Antes não era, tá? Antes poderia manter vínculo. É vedada a complementação da aposentadoria do servidor público e de pensões por morte e de seus dependentes que não seja decorrente dos dispostos parágrafos 14 a 16 do artigo 40, que a gente já vai ver, e que não seja previsto em lei que extinga regime próprio de previdência. Depois a gente vai ver, quando chegar lá no 40, eu faço referência a esse parágrafo 15, tá? 40 fica só no próximo bloco. Esse bloco aqui a gente só vê até o 38. Aí está aqui a explicação, certo? E o 38 para a gente fechar esse bloco de aula. Ao servidor público da administração direta, mudei de assunto, mas ainda falando de servidor público, tá? Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. É servidor, tá? Tratando-se de mandato público eletivo, federal, estadual ou distrital, ele ficará afastado, foi eleito, ele é um servidor público civil, tá? Porque o servidor público militar ele tem que se afastar para poder concorrer a cargo público eletivo, e se ganhar ele vai para a inatividade, mesmo tendo mais de 10 anos. Se ele tem menos de 10 anos, servidor militar, ele se afasta definitivamente para concorrer. Lembra disso? Em direitos políticos, artigo 14, parágrafo 8º. Se ele tem mais de 10 anos, ele pede licença para concorrer, mas se ganhar, no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Então, esse servidor aqui que a gente está falando é o servidor civil, tá? Então, olha só, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Ele é um técnico judiciário e foi eleito deputado estadual, ele é um professor da rede pública municipal e foi eleito deputado federal, ele fica afastado do seu cargo e vai exercer o mandato eletivo, tá? 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Investido no... Esses aqui são os cargos municipais, né? Porque o federal, estadual e distrital está aqui. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, que é o inciso do prefeito. Então, havendo compatibilidade de horário, se ele é eleito vereador, ele trabalha nos dois. Ele pode ser técnico judiciário e vereador, não tem problema nenhum, tá? Agora, se não houver compatibilidade, ele fica afastado do cargo de técnico e vai exercer o mandato de vereador. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Ele continua, quando ele é afastado, ele continua contribuindo como se no cargo efetivo estivesse, ou emprego estivesse. E quando ele volta, todo aquele tempo que ele contribuiu, conta para a aposentadoria. Quando ele volta, ele só não conta aquele tempo para a promoção por merecimento, porque merecimento é produtividade, ele teria que ter produzido lá, ter trabalhado lá no judiciário, por exemplo, se é um técnico judiciário que foi ser prefeito. Na hipótese de ser segurado do regime próprio de previdência, permanecerá afiliado a esse regime. Está aqui,
Contribui como se no cargo efetivo estivesse no ente federativo de origem. Se for do regime geral de previdência, como o mandato público eletivo também é regime geral, não faz diferença, tá bom? Então, esse exemplo aqui do vereador, havendo compatibilidade de horário, é um exemplo de acumulação de cargo. Mas, na verdade, eu já tinha explicado isso para você, certo? A gente tem lá a acumulação de cargo do 37, inciso 16, a regra, né? 2 de professor, um de técnico ou científico e outro de professor, 2 de profissionais da saúde com profissão regulamentada, mas eu falei também desse aqui, da questão do cargo eletivo de vereador e um cargo ou emprego público, havendo compatibilidade de horário. Ok? Aí, meus amiguinhos, eu fecho, tá? Eu fecho essa aula com você. E a gente tem mais um bloco, tá? Na verdade, a gente tem essa aula de administração pública dividida por bloco de assuntos que são correspondentes às sessões. A gente tem mais um bloco, que nesse bloco a gente vai falar dos servidores públicos civis, tá bom? E a gente vai falar da aposentadoria, inclusive da reforma da Previdência. Então, clica no próximo vídeo, que ele é muito importante. Clica aí.